Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Nossos queridos amigos Scott Ritter e John Helmer se juntam a nós hoje para discutir o caso da Ucrânia. Deixe-me começar com você, Scott. A questão básica, eu acho, é a seguinte. Na sua opinião, a OTAN está caminhando para uma grande escalada com a Rússia? Bem, precisamos separar a política da realidade. Acho que o tema de ver a Rússia como uma ameaça digna de escalada é uma realidade na Europa hoje. Quero dizer, essa ideia está sendo usada para justificar a modernização militar, realinhamentos políticos, esforços de industrialização, basicamente uma estratégia de cima a baixo. A reconstrução da Europa está sendo feita com base na noção de que a Rússia é uma ameaça digna desse tipo de investimento político. Ashwarmi Tory. Depois há a realidade de que a OTAN, como instituição militar, atrofiou a tal ponto que nenhum tipo de esteroide ou treino de academia fará esse corpo se recuperar, especialmente em um prazo que permita enfrentar a Rússia no contexto do conflito ucraniano. Quando a Europa conseguir se organizar, e acredito que a Europa vai desmoronar muito antes de se unir, os alemães falaram em 2029 como uma data possível. Esse conflito já terá terminado há muito tempo. A Rússia terá alcançado seus objetivos e superado o impasse atual que a própria Europa impôs a si mesma. John, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, em primeiro lugar, concordamos que a escalada de ações bélicas da OTAN contra a Rússia vem acontecendo há muito tempo. Isso não é novidade. O que é novo é o nível dessa escalada. É possível ver isso na Polônia, na França, na Inglaterra. Em cada país, as circunstâncias são diferentes. O presidente Macron pode atacar um petroleiro russo em alto mar, chamado de pirataria pelo presidente Putin, porque agora ele tenta, como um presidente enfraquecido diante de um parlamento hostil, governar por decreto executivo. Portanto, ajuda-o na França a incitar um sentimento de guerra anti-russa e anti-eslava para atender à exigência constitucional de que a França deve enfrentar uma ameaça de guerra. Este é um problema político francês em um estado fraco da OTAN. Mas a aliança da OTAN é composta por estados assim, seja olhando para a França, o Reino Unido, a Alemanha, a Polônia, a Noruega ou outros. Portanto, a escalada já está em andamento. O problema é que ela está sendo impulsionada pelos Estados Unidos. Faz parte do plano de Trump de organizar guerras em todas as frentes da OTAN. Agora, nas últimas 48 horas, vimos uma contradição significativa entre, por um lado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov e Mikhail Galuzin, dizendo que o entendimento alcançado entre o presidente Trump e o presidente Putin em Anchorage foi esgotado, esse foi o termo de Ryabkov, ou emasculado, esse foi o termo de Galuzin. Ambos afirmaram que isso se deve principalmente ao fato de que os Estados europeus estão comprometidos em continuar a guerra no campo de batalha ucraniano e em intensificá-la nas frentes ocidental e setentrional da Rússia. Por outro lado, Yuri Ushakov, falando em nome do presidente Putin, e o próprio Putin, nas últimas horas em Dushanbe, em uma coletiva de imprensa, insistiram que os entendimentos não estão esgotados nem enfraquecidos. A questão é que a tentativa do Kremlin de separar a escalada da OTAN contra a Rússia dos Estados Unidos e de encontrar alguma forma de usar Trump para bloquear a OTAN encontra-se agora em uma situação perigosa e incerta. Scott, deixe-me começar com uma pergunta um pouco crítica sobre a Rússia, sobre como a administração funciona lá. A administração de Putin parece unida, mas, na sua opinião, ao observar a Rússia hoje, existem diferenças de facções em Moscou em questões estratégicas de guerra, comércio ou alianças?
Em Moscou, a própria cidade, a entidade física da cidade? Não, estou falando de Moscou. Quero dizer, da Rússia, da política da Rússia como um todo. Em termos de formuladores de políticas, os principais tomadores de decisão. Sim, exatamente. Olha, eu acho que Vladimir Putin comanda um governo de mão firme, mas colegiado. Acho que existem fóruns e ocasiões em que as pessoas podem levantar questões e preocupações, mas fazem isso longe dos holofotes. Não acredito que Vladimir Putin tolere que, uma vez tomada uma decisão, altos funcionários se manifestem publicamente contra ela. Assim, pode-se criar a percepção de que não há oposição. Minha impressão é que há um tempo e um lugar para as pessoas se manifestarem, e isso é incentivado. Mas uma vez tomada a decisão, o dever é cumprir os objetivos. Então, sim, dentro de Moscou, acho que nos círculos oficiais existem espaços onde as pessoas podem expressar suas objeções. Uma vez que uma decisão é tomada, o que acontece é que pessoas que estão na periferia do processo decisório, ou que antes estavam envolvidas, mas não estão mais, podem oferecer algumas críticas, sabe? As vozes são ouvidas. Mas, na minha opinião, Vladimir Putin não perde o sono à noite por causa das críticas que estão sendo feitas em Moscou hoje. Ele é o comandante em chefe, o chefe do executivo, e tem um processo pelo qual as políticas são formuladas e implementadas, e o governo segue esses processos. Essa é a minha visão. Sim, John, eu concordo que existem facções. É preciso dizer, e acho que o Scott concordaria, que em muitos aspectos a tomada de decisões na Rússia, seja em relação à guerra em nível tático, operacional ou estratégico, ou à política econômica, é na verdade um processo mais democrático do que na França, no Reino Unido ou até mesmo nos Estados Unidos, nesse sentido, quando se observa a diferença entre a presidência e... O faccionalismo pode soar pejorativo, mas na verdade é democrático. E o que precisamos entender são duas coisas sobre como vemos a formulação de políticas russas e a formulação de políticas de Putin. O primeiro ponto é que o ambiente é colegiado, como Scott disse. E isso significa que as pessoas discordam sobre uma série de questões importantes. Em uma atmosfera colegiada e coletiva, a tomada de decisões em conjunto é o plano. É a política que Putin adotou antes de a Rússia enviar sua primeira delegação, liderada pelo emissário presidencial Vladimir Medinsky, para as negociações em Istambul. O presidente Putin convocou uma reunião muito ampla com autoridades-chave. Foi uma tentativa de demonstrar e, de fato, ouvir e implementar a tomada de decisões coletiva. Agora, na semana passada, o presidente Putin fez várias observações na conferência do Clube Valdai, em Sochi, que foram mal interpretadas. E ele tentou recuar e esclarecer o que disse, incluindo o ponto principal que fez pouco depois, que confiaria em seus colegas para tomar decisões a respeito, por exemplo, da ameaça de uso de mísseis Tomahawk contra a Rússia e assim por diante. Desde então, houve uma reunião inicial do órgão civil do Conselho de Segurança e depois uma reunião em comum dos comandantes dos exércitos de frente, do Estado-Maior e do Ministro da Defesa. Isso sim é colegialidade em ação. A segunda grande distinção no caso russo, no caso do presidente Putin, deixando de lado o período Yeltsin, é que a Rússia aprende com seus erros muito mais rapidamente do que a maioria das pessoas e dos exércitos, e está disposta a admitir e reconhecer que erros foram cometidos. Erros de timing, de operação, de aplicação, de antecipação. Tudo isso é reconhecido. É assim que o governo deve funcionar e é assim que a Rússia realmente funciona. Os erros que foram cometidos e que ainda estão sendo cometidos, aos quais podemos voltar em breve, envolvem em particular como encerrar a guerra de uma forma que atenda aos objetivos da Rússia e garanta à Rússia um arranjo de segurança indivisível, não apenas com seu vizinho imediato, mas com toda a vizinhança, com a Europa.
Não há dúvida de que as pessoas têm grandes divergências. Não há dúvida de que quando o presidente Putin ofereceu ao presidente Trump, em fevereiro passado, suspender a campanha de guerra eletrônica contra a Ucrânia, o Estado-Maior não ficou satisfeito. Não ficou satisfeito. Nas últimas semanas, vimos, digamos, uma correção do que aquela diferença faccional representava. E a campanha de guerra eletrônica agora está em pleno andamento, mantida diariamente. Isso não quer dizer que as pessoas sejam contra o presidente. Quer dizer que elas reconhecem que erros de timing, antecipação e operações foram cometidos e estão sendo corrigidos. E Putin corrigiu para seu crédito e para o crédito do Estado-Maior, dos serviços de inteligência e do Ministério das Relações Exteriores, corrigiram coletivamente o que desejam fazer. Mas isso deixa questões significativas indecisas, não resolvidas. Uma delas é a Palestina e Israel. Scott, você acha que Donald Trump está preparado ou disposto a pôr fim ao conflito na Ucrânia? Donald Trump, você quer que eu... De novo, isso é, não quero ser crítico, mas ler Donald Trump é como ler folhas de chá 5 meses depois que a xícara foi esvaziada. Deixe-me comentar sobre isso. Antes de tudo, mais uma vez, John e eu estamos totalmente de acordo sobre como percebo o funcionamento do governo russo. Eu diria, no entanto, que precisamos reconhecer que com o governo Trump, temos uma criatura totalmente diferente da forma como o governo russo foi concebido para operar. Quando eu trabalhava com controle de armas e coisas do tipo, tínhamos um departamento de Estado, um departamento de defesa, várias agências oficiais que interagiam profissionalmente com seus equivalentes soviéticos. E, em grande parte, esse tipo de relação profissional existia em diferentes administrações. Esta guerra começou, em sua forma atual, em fevereiro de 2022, durante o governo Biden. O problema com o governo Biden é que eles cortaram as relações com a Rússia, todos aqueles contatos profissionais. Antigamente, um subsecretário ou um vice-ministro da Defesa tinha uma lista de contatos, o que chamávamos de Rolodex, e você podia ligar para o seu equivalente. Isso era incentivado. Você podia conversar e dizer, olha, problema X, Y e Z, preciso resolver isso, me ajuda aqui, o que está acontecendo? O que precisamos fazer para evitar que isso saia do controle? Havia esse tipo de diálogo nos níveis mais baixos para evitar que os problemas chegassem até os chefes maiores. Biden acabou com isso. Simplesmente não havia mais conversa alguma, e isso fez com que os russos entrassem num tipo específico de modo de tomada de decisão. Basicamente, você está trabalhando em um vácuo onde é preciso fazer suposições e, infelizmente, quando você está acostumado a receber informações e de repente não as tem, precisa tomar decisões em um vácuo informacional. E erros acontecem, como John disse. Mas a questão sobre os russos é que eles aprendem com seus erros imediatamente, porque assumem a responsabilidade, tomam medidas corretivas e seguem em frente. Então o Trump chega e sabe, Anatoly Antonov, o ex-embaixador russo nos Estados Unidos. Quando eu perguntei a ele quem você quer que vença, ele disse, não vou tocar nessa pergunta nem com uma vara de 10 pés. Mas vou te dizer uma coisa, os russos preferem previsibilidade. Nós gostaríamos de previsibilidade. Nós preferimos isso a praticamente qualquer outra coisa, porque mesmo que seja ruim, podemos formular políticas eficazes com base na previsibilidade, com base no que é conhecido. Donald Trump, você sabe, não é previsível. E uma das coisas que aconteceu foi que ele não preencheu os cargos nas várias agências que Biden havia encerrado. Então, do ponto de vista russo, ainda não havia nenhuma entrada de informação. Mas a grande mudança foi que os níveis mais altos estavam conversando. E isso é problemático, porque quando os níveis superiores estão em diálogo, mas você não tem apoio dos níveis intermediários e inferiores, tudo ainda depende do que está acontecendo no topo, e você não tem a cadeia normal de assessoria subindo antes que um principal fale com outro principal.
Isso está acontecendo em um vácuo, ou no máximo, em uma capacidade consultiva muito limitada. E eu acho que o que estamos vendo hoje na Rússia é que Vladimir Putin tem a tarefa de lidar com Donald Trump em um vácuo de apoio e assessoria. Normalmente há muitas pessoas envolvidas antes que presidentes conversem com presidentes. Muitas outras, que coordenam, garantem que as pautas estejam definidas e assim por diante. Mas isso não está acontecendo. Está sendo concentrado em um pequeno grupo de pessoas ao redor do gabinete do presidente Putin. Então, há uma desconexão entre o que Putin está tentando fazer com Trump, administrar uma personalidade incontrolável em benefício da política russa, tentando fazer com que Trump se mova na direção que a Rússia deseja, ao mesmo tempo em que entende que Trump está sendo puxado em 50 direções diferentes. E isso cria um nível de complexidade que, na minha opinião, precisamos levar em conta quando somos críticos em relação ao governo russo. Precisamos reconhecer que Donald Trump representa um conjunto de problemas diferente de qualquer outro com o qual os russos já tenham lidado. E não há uma resposta burocrática para Donald Trump. É um problema para a presidência russa e, muitas vezes, isso significa que a presidência fica desconectada dos assessores colegiados que possui. Ele acaba tendo que informá-los depois, em vez de ser informado por eles antecipadamente. Então é isso. Essa é a minha perspectiva sobre o assunto, e ficarei mais do que feliz em ceder a palavra agora para ver se o John tem algum comentário crítico sobre isso, o que é perfeitamente aceitável. Bem, obrigado, Scott. Veja, algumas coisas únicas, falando como americano, de uma perspectiva americana. Quando eu estava no governo Carter, nos primeiros meses daquela administração, eu estava na sala do gabinete quando fizemos uma apresentação ao presidente Carter sobre como reorganizar o processo de tomada de decisões da Casa Branca, a administração a qual ele havia se comprometido durante a campanha de 1976, para remover desestimada presidência chamado na época. E o que distinguia Carter, e não estou fazendo aqui um comentário a favor ou contra, era que ele sabia ler. Making a pro or a con here was he could read. In front of him was a 300-page briefing book. À sua frente havia um dossiê de 300 páginas que eu e 15 dos meus colegas, alguns deles oficiais militares cedidos temporariamente, havíamos preparado para orientá-lo sobre como melhorar o processo de tomada de decisão, de modo que o presidente pudesse decidir com base em opções reais apresentadas por escrito pelas agências, pelos serviços de inteligência, pelas Forças Armadas e pela equipe de política interna. Ele podia ver. Agora, este presidente não sabe ler, não lê, e isso está muito claro pelos registros. Ele gosta de imagens. É facilmente manipulado. A sala do gabinete não é um espaço de escuta. Você já viu o presidente Trump repreender, insultar e usar suas reuniões na sala do gabinete para fazer encenações diante da imprensa. To grandstand for the press. Let's leave that aside. There is a fundamental problem. Vamos deixar isso de lado. Há um problema fundamental do lado dos Estados Unidos. Nunca houve uma desconexão como essa, como Scott disse. E por enquanto não há uma equipe de segurança nacional. Ela foi tanto expurgada quanto eliminada, porque não há um assessor de segurança nacional, exceto o secretário de Estado. Quando Henry Kissinger comandava essa área, ele tinha Alexander Haig e vários outros profissionais muito competentes coordenando o Conselho de Segurança Nacional. A coordenação nesta administração está sendo feita por pessoas sob o comando do presidente Trump, que o consideram muito previsível. Eu o chamei de presidente retroativo. O que a cadeia de burocracia faz, e os indivíduos pouco conhecidos em política externa ou pelo lado russo, como Stephen Miller, o vice-chefe de gabinete que tem um escritório no andar de cima da Casa Branca, não ao lado do presidente, é colocar Trump, por meio dos tweets e outros métodos, em uma posição em que ele sempre concordará e depois endossará retroativamente o que eles estão fazendo. Isso inclui a guerra dentro dos Estados Unidos contra cidades que votam nos democratas
e a guerra fora dos Estados Unidos, como contra o Irã e a Venezuela, entre outros. Portanto, este é um conjunto único de problemas. O Scott está certo. Em segundo lugar, é muito difícil para o governo russo, ou qualquer outro governo, incluindo o britânico, o francês e o alemão, monitorar e compreender o que está acontecendo, e, portanto, ser capaz de antecipar e, como Scott disse, coordenar-se com os Estados Unidos, tanto como adversários quanto como aliados. Assim, a capacidade russa de entender o que está acontecendo, quem toma as decisões e como as escolhas estão sendo moldadas sob Trump. Esse processo foi interrompido pela administração Biden, como Scott acabou de mencionar. O corte total e a interrupção dos canais e instituições diplomáticas russas nos Estados Unidos, o fechamento legal do consulado em Seattle e assim por diante, tudo isso deixou Moscou mais no escuro do que o habitual. E isso significa que o trabalho do Serviço de Inteligência, em particular o SVR, de compreender e antecipar as coisas, se tornou muito mais difícil. Então o que vimos? Bem, por um lado, vimos a opinião pública russa apoiando o presidente dos Estados Unidos em uma oportunidade de fazer as pazes com a Rússia. Isso foi uma mudança muito significativa na opinião pública russa. Também foi uma mudança importante na opinião do Kremlin antes de Trump ser eleito, mas durou apenas um período relativamente curto. O Kremlin gostaria de prolongá-la. Então surge a ideia, e é uma boa ideia, foi uma boa ideia. Vamos encerrar com o homem de confiança de Trump, Stephen Witkoff. Ouvimos o que ele diz, mas será que Trump ouve o que dizemos por meio de Witkoff? Trump hear what we say through Witkoff, instead of that sort of intermediation. Em vez desse tipo de intermediação, o presidente Putin, o Estado-Maior, todos, o Ministério das Relações Exteriores, todos vocês concordam, vamos ouvir diretamente de Trump. Então eles apresentam uma proposta que Trump, por seus próprios motivos, considera atraente, se encontrar no Alasca. O presidente Putin queria se reunir em um local neutro, em Dubai, mas concordou que seria no Alasca. Há vantagens políticas e de relações públicas nisso, mas foi a segunda opção. Depois eles vão para o Alasca e têm uma reunião abreviada. Era para ser devidamente organizada, com mais 4 horas de interações, mas foi encurtada. O presidente Putin ficou satisfeito por ter explicado tudo a Trump e por Trump ter entendido tudo. Bem, Trump tem todo tipo de dificuldade. Trump has all sorts of difficulties. I don't know that we want to bore the audience with Eu não sei se queremos entediar o público elaborando sobre as dificuldades cognitivas, neurológicas, médicas e emocionais ou psicológicas de Trump aqui. Mas do lado russo, para interpretar isso, sempre há um desconto para a personalidade. Sempre um desconto. Nenhum russo educado em nossa época, e certamente na época do presidente Putin, é ignorante da análise leninista, stalinista e marxista da estrutura de tomada de decisões no mundo, certo? Então, não é confortável para os russos lidarem com Trump vendo o indivíduo como um franco atirador ou uma figura incrivelmente inovadora. Eles veem isso, eles devem ver, porque é verdade. A realidade é marxista, como Jay disse uma vez. Eles devem ver a estrutura da personalidade de Trump tomando decisões dentro de um quadro institucional formado por lobbies, facções, interesses institucionais e assim por diante. Portanto, o que Putin fez foi dizer, deixe-me falar diretamente com o cara e ver o que ele entende. É por isso que houve, entre aspas, o entendimento. Qual é o entendimento? Que houve entendimento. Mas a questão então passa a ser, quando Trump volta para casa, entra na Casa Branca, qual é o próximo passo? E então você vê o processo da presidência retroativa, as facções em Washington. E elas não são Rubio, não são Hegseth. São indivíduos e forças por trás desses indivíduos. Muito mais provavelmente Ratcliffe na CIA, muito mais provavelmente pessoas subordinadas no Conselho de Segurança Nacional, no Escritório de Gestão e Orçamento. As pessoas que controlam o dinheiro, as pessoas que controlam o papel, elas armaram para Trump. Agora, a capacidade russa de compreender e antecipar isso foi enfraquecida por décadas.
10 anos. Mas, em segundo lugar, há uma incapacidade do lado russo, ou vamos chamar de uma pequena falha, de que os únicos americanos a quem os russos dão ouvidos são os americanos pró-Rússia. Não há nada de errado em ouvir seus aliados em um estado estrangeiro, mas eles não são um bom guia para entender o que seus adversários nesse estado estrangeiro farão contra você. E isso é uma fraqueza. É uma fraqueza que não é admitida em Moscou. Não estou dizendo que é uma falha ouvir americanos. O que estou dizendo é que o problema que Scott mencionou sobre antecipar o que Trump fará também é um problema de antecipar quem são as pessoas e o que elas farão nos bastidores. E esse é o nosso trabalho como analistas aqui, com as experiências militares, políticas, econômicas que temos, descobrir quem em Washington vai fazer o quê, com quais russos e quando. Quem, Scott? Quer dizer, veja, mais uma vez, o John está absolutamente certo. Vou apenas compartilhar minha experiência limitada. Sabe, antes de tudo, eu hesitaria em me chamar de pró-Rússia. Eu sou pró-América. Sou vermelho, branco e azul, e simplesmente acredito que é melhor para os Estados Unidos ter boas relações com a Rússia, e que é melhor para os Estados Unidos tentar entender a Rússia. Então eu faço isso. E isso muitas vezes é interpretado erroneamente como ser pró-Rússia, ou um defensor de criminosos, ou sabe, um fantoche do Putin. Pois bem, que seja. Meu trabalho é tentar entender melhor a Rússia. E eu entendo que não entendo a Rússia, então continuo tentando compreendê-la melhor. Eu aproveito toda oportunidade que tenho para conversar com russos, para conhecê-los. E veja bem, eu já fui convidado para a embaixada russa em várias ocasiões, para a celebração do Dia da Vitória, do Dia do Defensor da Pátria, do Dia da Rússia e assim por diante. Aproveito a oportunidade para conversar com embaixadores russos, conselheiros, adidos, de defesa e outros. O que aprendi é que essas são as pessoas, e eu sei disso porque já trabalhei na União Soviética em um cargo ligado à embaixada. Eu sei o que as embaixadas devem fazer, o que o pessoal delas deve fazer. O trabalho deles é sair e conversar com as pessoas. Se você está no departamento econômico, deve sair e conversar com economistas e empresários, entender a realidade econômica e sentir o clima. Se você está na área de agricultura, faz a mesma coisa. Você deveria estar lá fora, coletando informações. Isso não é espionagem, é diplomacia padrão. Conversar com pessoas, coletar informações. Adidos de defesa, sim, às vezes têm tarefas diferentes, e se forem pegos fazendo isso, são expulsos do país. Mas a principal função deles é o circuito de coquetéis. O trabalho deles basicamente é sair para beber com as pessoas, ouvi-las e depois voltar e escrever relatórios. O mesmo vale para o Departamento de Estado. Diferentes adidos para diferentes assuntos. Você se reúne com pessoas, conversa com pessoas. E, portanto, os russos deveriam estar por aí participando de reuniões, eventos de think tanks, encontros acadêmicos, jantares com colegas americanos, convidando colegas americanos para a embaixada para conversas, participando de diferentes seminários e assim por diante. E isso não está acontecendo de forma alguma. Zero. Eles estão completamente excluídos. Então, essas são as pessoas. Novamente, a maneira como isso deveria funcionar é assim. Você sabe, Scott Ritter, adido de defesa, vai até lá e eu estou tomando uma cerveja com meus colegas russos. Não dá para chamá-los exatamente de amigos, mas sabe, estamos conversando. Aí o adido turco aparece e temos uma conversa interessante sobre a integração do S-400 nas Forças Armadas da Turquia e o que isso significa para o F-35. Nenhum segredo é trocado. É só gente conversando, batendo papo. Depois eu volto, confio na minha memória, digito um relatório e o envio pelos canais adequados. Isso vira um cabo que entra no sistema e outras pessoas estão fazendo a mesma coisa. E então os gerentes de nível intermediário começam a ler esse material e eles leem mesmo. Podem enviar algumas perguntas de volta ou podem consolidar tudo e encaminhar para cima. Você recebe todos esses relatórios vindos do contato que está acontecendo
E isso fornece um corpo de dados, um corpo de informações, que fortalece a tomada de decisões. É algo bonito quando funciona. E, no entanto, isso está sendo negado. A embaixada russa agora é um vácuo intelectual. Não porque os russos não tenham capacidade, eles simplesmente não têm permissão para fazer nada disso. Quer dizer, eles até recebem estrangeiros, mas na maioria das vezes vindos do sul global. Mas o trabalho da embaixada russa não é atender a África. E a embaixada em Washington, D.C., não está lá para agradar a África. Não está lá para agradar a Ásia Ocidental. Não está lá para agradar o Sudeste Asiático. O trabalho deles é aprender sobre os Estados Unidos e fazer coisas com os americanos. E eles não estão sendo autorizados a fazer esse trabalho de forma alguma. Eu teria que imaginar que um ambiente semelhante existe em Moscou para a embaixada americana. Total falta de coleta de informações e nenhuma comunicação significativa sendo enviada. E então você faz a pergunta, quem? Ninguém. Não está acontecendo nada agora. O embaixador nas Nações Unidas, quando fala sobre o potencial do primeiro departamento se envolver em um desarmamento significativo, isso é um vácuo total. Não há nada vindo dos Estados Unidos. Ninguém está falando. Ninguém está fazendo nada. É a mesma coisa em Washington, D.C. Não há conectividade. Quero dizer, estamos lidando com a possibilidade de americanos e russos terem contato militar acidental. É isso que um adido de defesa deveria estar fazendo. Basicamente se conectando com seus colegas americanos e dizendo, ei, como evitamos que isso saia do controle? O que vocês precisam saber para não se preocuparem com o que estamos fazendo? Sabe, temos algumas perguntas para vocês porque estamos preocupados. E eles trocam informações, escrevem relatórios, os relatórios sobem para os chefes, e então podem ser feitas ligações colegiais e os problemas são resolvidos. Ninguém está fazendo isso agora, Nima. Ninguém está fazendo isso. É um vácuo absoluto. E vou encerrar com isto. Sabe, o problema é que os músculos diplomáticos são como quaisquer outros músculos. Quero dizer, veja bem, um atleta vai à academia, se exercita e se prepara para o jogo. Ele pode usar um determinado grupo muscular apenas uma ou duas vezes durante a partida, mas esse grupo precisa funcionar quando for necessário, porque ele tem um trabalho a fazer. A diplomacia é a mesma coisa, especialmente num campo complicado como o controle de armamentos. Se você não exercita seus músculos diplomáticos de controle de armamentos, eles atrofiarão. O Tratado INF foi negociado por um homem chamado Paul Nitze. Paul Nitze ganhou importância na vida adulta em Hiroshima. Ele estava lá no pós-bombardeio. Ele viu a bomba atômica. Paul Nitze foi quem pegou o Long Telegram de Kennan e o transformou em uma diretriz de segurança nacional que se tornou a base da Guerra Fria, a estratégia de contenção. Paul Nitze esteve presente durante toda a Guerra Fria. Ele compreendia o problema. E, portanto, ele entendeu como obter uma resposta. A resposta foi o Tratado INF. Ele foi o principal negociador do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Ele está morto e todos da sua equipe estão mortos ou morrendo. Quando eu estava fazendo isso lá em 1987, 88, eu era um jovem na casa dos 20 anos, uma das pessoas mais novas envolvidas nisso. Hoje tenho 64. Então os homens que estavam na casa dos 40 já morreram e não estamos treinando a próxima geração. Em algum momento, quando a Rússia e os Estados Unidos voltarem a se aproximar e normalizarem as relações, não vamos conseguir começar de onde precisamos, naquele estado avançado de preparação. Temos pessoas cujos músculos atrofiaram ou que nunca os desenvolveram. Vamos ter que reeducar ambos os sistemas para trabalharem juntos, e isso vai levar algum tempo. John, na verdade, hoje Vladimir Putin falou sobre o Tratado de Estoques Nucleares. Ele disse que não sabe se os Estados Unidos estariam dispostos a prorrogá-lo. Bem, não. Isso não está exatamente certo. O que sabemos é que em um ponto específico, e voltarei a alguns dos pontos gerais importantes que o Scott acabou de mencionar,
Foi feita uma proposta para estender o período de tempo em que as negociações do Tratado START podem ocorrer. Há coisas muito importantes que precisam ser discutidas. Putin deixou claro que o acordo sobre o Tomahawk, como míssil de campo de batalha, é considerado estratégico por um lado e tático pelo outro. Há muito a ser resolvido em relação à capacidade dos mísseis e à letalidade das ogivas que precisa ser trabalhado entre os dois lados. Mas como o Scott acabou de dizer, isso requer tempo e preparação. E não houve nenhuma implementação por parte do Departamento de Estado de Rubio, nem mesmo da agenda mínima para melhorar os contatos diplomáticos, ajudar os encanadores a consertar os banheiros na Embaixada dos Estados Unidos, em Moscou, e reabrir a Dacha russa na Virgínia, esse tipo de coisa. Mesmo nesse nível, o governo Trump, sob Rubio, no Departamento de Estado, não cumpriu uma promessa que havia sido feita. Agora, o que Putin disse, e Trump concordou de passagem em uma recente coletiva de imprensa no Salão Oval, é que é necessário mais tempo. Então, em vez de o Tratado START expirar em fevereiro de 2026, ambos os lados concordaram que haverá uma prorrogação do prazo para conversas sérias, uma negociação real, até fevereiro de 2027. E isso é positivo. Mas prometer mais tempo sem implementar o que é necessário nesse período é inútil. Deixe-me apenas voltar a alguns pontos que o Scott levantou de forma geral. Antes de tudo, nós dois somos americanos. Sou cidadão dos Estados Unidos há 53 anos. Isso significa que sou americano desde que o Scott tinha, uns 10 ou 12 anos. Então, a questão da lealdade ao lado dos Estados Unidos, da capacidade analítica para compreender os perigos que cada lado representa para o outro, e do compromisso moral de facilitar o fim do conflito entre os dois lados. Isso remonta a 1917. Remonta à Revolução Russa. Portanto, é algo de um século atrás. Estamos em uma guerra de 100 anos que possivelmente se tornará uma guerra de 200 anos. É responsabilidade tanto do lado russo quanto do lado americano. Com boa vontade, compreenderem-se mutuamente. Agora fui correspondente e repórter em Moscou, casado com uma russa, com um lar russo há mais de 30 anos. E eu entendo, dentro de certos limites, tive um tio-avô que morreu em Leningrado e que é membro do Regimento Imortal. Acho que sinto, por meio da minha família, da família da minha esposa e da família estendida dela, como os russos pensam. Quando acho que não sei, ao longo desses 30 anos olho para as pesquisas de opinião e saio, como o Scott disse, para tentar perguntar às pessoas. E esse é o trabalho de um repórter, é o trabalho de um analista, é o trabalho de muitas partes de um governo. Quando isso não está funcionando, você tem um sério problema de distorção de percepção. You've got a serious problem of distortion of perception. In the vacuum that Scott's correctly described. No vácuo que Scott descreveu corretamente, o que as pessoas fazem é retornar às suas ideologias fundamentais, seu racismo, seu imperialismo, sua ambição de dominar. E isso é agravado na relação entre os Estados Unidos e a Rússia, por algo que surgiu durante o período de Gorbachev e depois se tornou política de Estado sob Yeltsin. Trata-se da facção russa que quer ser amada pelos americanos. Se você é um americano como eu, ou um americano como Scott, sente muitas pessoas tentando se ingratiar por seus próprios motivos. Talvez queiram uma bolsa na Universidade de Harvard, talvez queiram fechar um negócio. Mas ser amado pelos americanos tem sido uma força política significativa desde, creio eu, meados do período de Gorbachev, e certamente se acelerou quando Yeltsin chegou ao poder. Accelerated since Yeltsin came. And it hasn't disappeared yet. E isso ainda não desapareceu, e esse é um problema. Um problema de incompreensão do lado russo sobre o que seus amigos americanos pretendem e o que seus adversários americanos pretendem. É possível ver isso se desenrolar nos mal-entendidos e deturpações tanto da máquina de propaganda russa quanto da máquina de propaganda dos Estados. Isso significa, e sempre significou, que a imprensa americana em Moscou, mesmo quando era mais livre, sempre representou o que entendia ser a linha. Foi isso que o Moscow Times fez. Era o porta-voz
de uma determinada linha vinda, digamos, do establishment americano. E ainda é. Let's call it the US establishment. And it still does, only now the Moscow Times is controlled by the Dutch Foreign Ministry. Agora o Moscow Times é controlado pelo Ministério das Relações Exteriores da Holanda. Então há um problema ideológico entre russos e americanos. Também existe um problema militar subjacente que leva tempo para ser resolvido. Mas, como Scott disse, não há um formato para negociação. E o que existe em vez disso é ódio, racismo e a percepção de um lado, o lado dos Estados Unidos, de que os russos são uma espécie de contraparte supremacista branca. Isso faz parte do grupo Mega Maga que vê os russos como aliados contra o mundo negro, o mundo pardo, o mundo amarelo. É racismo, e isso não resolve nenhum dos problemas que precisamos resolver nos níveis ideológico, militar ou empresarial. Posso só acrescentar algo aqui. A opinião do John sobre o que estou prestes a dizer. Antes de tudo, eu concordo. Com os russos, o que eu vi é, novamente, eu os chamo de remanescentes de Yeltsin. As pessoas dos anos 1990, que eu diria deixaram de amar a Rússia e se apaixonaram pelo Ocidente, acreditando que o caminho da Rússia para o sucesso passaria pelo Ocidente. Muitos deles não perderam isso. Ainda acreditam, no fundo do coração, que é assim. Depois, há outros russos que são mais pragmáticos, mais realistas, aqueles com quem você esperaria poder dialogar. E, na verdade, é muito importante dialogar. Como você disse, não há problema em se envolver com os russos que amam os Estados Unidos. Eles querem se envolver e querem conversar com você. Eles querem chamar sua atenção. Mas as pessoas com quem precisamos dialogar são justamente aquelas que estamos excluindo. E o perigo é que elas estão se tornando cada vez menos receptivas a nos ouvir. Você sabe, nos Estados Unidos, falamos sobre como recaímos em nossos pecados fundamentais: racismo, imperialismo e assim por diante. Acho que na Rússia há um perigo semelhante. Existe o nacionalismo russo, e não há nada de errado com isso. Acho que os russos devem ter muito orgulho de quem são e do que são. Mas deixado em um vácuo, isso pode se transformar em algo que não contribui para uma melhor compreensão entre americanos e russos. É por isso que passo muito tempo na Rússia hoje. Eu vou até lá não porque eu saiba alguma coisa. Eu não sei nada. Quero aprender, mas também quero participar de conversas, não com as pessoas que amam os Estados Unidos. Como eu disse, não preciso viajar, eles vêm até você. Mas ir à Rússia e encontrar pessoas que não precisam amar os Estados Unidos, mas com quem eu quero que os Estados Unidos conversem, esse é o ponto. Quero facilitar a comunicação para que os músculos intelectuais não atrofiem, para que, quando chegar a hora de melhorar as relações, exista um grupo de pessoas pronto para se engajar nisso. Porque, se não nos envolvermos com os russos, se permitirmos que esse cordão umbilical de troca intelectual seja cortado, temo que os russos acabem fazendo o mesmo que nós fazemos. Eles vão se agrupar em torno desse corpo de nacionalistas extremos que estarão atentos ao que acreditam ser o melhor interesse da Rússia, mas não necessariamente no melhor sentido para a Rússia quando se trata das relações com os Estados Unidos ou com o resto do mundo. Então, sabe, é difícil fazer isso, porque ao fazê-lo você é acusado de ser, como eu disse, um apologista de Putin, um propagandista russo, seja o que for. Mas o fato é que não consigo imaginar um dever mais patriótico do que o que estou tentando cumprir agora, que é manter esse cordão umbilical do discurso intelectual conectado. Não porque eu vá resolver os problemas, mas para que as pessoas que irão resolvê-los tenham uma base de pessoas conectadas em quem possam confiar para obter ajuda. Porque nenhum líder, por mais forte que seja, Vladimir Putin não pode fazer isso sozinho, e Donald Trump não pode fazer isso sozinho. Se eles decidissem hoje que querem ter boas relações, precisariam de muita ajuda de baixo para cima para que isso acontecesse, para transformar a teoria em realidade. Eu simplesmente acredito que esses músculos, os músculos intelectuais do discurso entre US e Rússia, precisam ser exercitados melhor.
Acho que o Scott está basicamente falando sobre uma base para construir em cima. Você sente o mesmo, John? Desculpe, não tenho certeza se entendi bem a sua pergunta, mas a primeira coisa que quero dizer é que fico muito feliz que uma russa, minha falecida esposa Tatiana, me amou como americano. Aprendi muito com a vida dela e sinto muito por ela ter partido. Ser amado por americanos dessa forma enriqueceu minha vida. Em segundo lugar, tanto Scott quanto eu ficamos preocupados com as investigações do FBI sobre nossos vínculos com a Rússia. Lá em 1995, fui acusado de ser um espião soviético. Scott também teve uma experiência muito desagradável. Foi alvo do governo Biden por meio do FBI. Em ambos os nossos casos, o FBI nos absolveu. Vínculos com a Rússia não são crime. No entanto, como Scott diz, em um vácuo de disputa e conflito, sempre existiu uma facção de, vamos chamá-los assim, extremistas imperialistas. Os termos podem mudar. Você pode chamá-los de neocons, pode chamá-los de uma coisa ou de outra em Washington. O compromisso de continuar a guerra contra a Rússia cria um problema. Do lado russo, desde o período de Yeltsin, houve a formação de um grupo empresarial oligárquico. Eles sempre amaram os Estados Unidos porque colocaram lá sua riqueza, seus filhos, sua educação e seus futuros investimentos. Investiram nos Estados Unidos e desinvestiram da Rússia. Essa é uma das razões pelas quais Mikhail Khodorkovsky foi preso, porque amava demais os Estados Unidos. Ele desinvestiu e conspirou contra a Rússia, sendo condenado por alguns desses delitos. Assim, existe uma estrutura empresarial que ainda não está totalmente extinta, mas está sendo substituída. A oligarquia russa, que ama os Estados Unidos por um motivo, destruiu uma enorme quantidade de capital russo que poderia e deveria ter sido investido na própria Rússia. E na medida em que as sanções forçaram, como dizer, uma mudança de política dentro da Rússia em relação à oligarquia russa, algo sobre o qual venho relatando e analisando há mais de 30 anos, essa é uma libertação positiva que essa guerra causou internamente na Rússia. Então não há discordância entre mim e o Scott. Fomos punidos de várias maneiras pela posição que adotamos, que acredito é antes de tudo baseada em uma análise verdadeira. Quando isso foi constrangedor, enfrentamos hostilidade e fomos punidos por isso. Bem, aqui estamos, dois velhos conversando. Bem, o Scott é um velho, eu sou um velho. Aqui estamos, ainda conversando, em um futuro relativamente mais positivo. Deixe-me apenas dizer, John, antes de tudo, sinto muito pela sua esposa. Fico feliz que você tenha tido esse relacionamento e Sou casado com uma georgiana, mas ela é uma georgiana soviética, o que significa que foi educada em Moscou. Ela fala russo fluentemente e eu entendo exatamente o que você está dizendo. Esse é o tipo de amor ao qual devemos nos dedicar e valorizar para sempre. Então, você é abençoado por ter tido essa experiência. Sim. John, acho que o que eu te perguntei, e você disse que eu não entendi sua pergunta, foi o seguinte. O Scott estava tentando dizer que, se quisermos uma relação melhor entre os Estados Unidos e a Rússia, precisamos construir uma base para isso. Não importa como Donald Trump tente conversar com Vladimir Putin. Se não houver uma base, não dá para construir uma estrutura. E esse é exatamente o ponto sobre o qual o Scott está falando em relação à Rússia. Você acha que pode ser esse o caso? Na sua opinião, há alguma preocupação dentro do governo atual ou do establishment dos Estados Unidos em construir essa base? Bem, veja, é uma questão importante e valiosa e realmente não temos tempo para entrar em todos os detalhes. Eu poderia dizer que, teoricamente, o lado russo analisou como construir essa base de várias maneiras diferentes durante as décadas de 1970 e 1980. Era uma doutrina comum, uma teoria comum de política,
que a política soviética e, mais tarde, a russa deveria ser o mais amigável possível com o Estado de Israel e com o lobby sionista em Washington, porque, por uma razão ou outra, os russos acreditavam que os judeus eram um grupo minoritário altamente influente nos Estados Unidos. E, se você mantivesse uma relação amistosa com eles, eles ajudariam a atenuar a hostilidade subjacente em relação à União Soviética e depois à Federação Russa. Isso se mostrou falso. Uma teoria equivocada, um fracasso político e estratégico. O que temos agora é um problema muito mais complicado. Israel na formulação de políticas russas, na formulação de políticas para o Oriente Médio e na formulação de políticas em relação aos aliados estratégicos diretos da Rússia, como o Irã. A Rússia está corrigindo esse erro, ou pelo menos esperamos que sim. Em segundo lugar, havia a teoria do negócio a negócio, de que seria possível criar a base para que o governo Trump reduzisse as sanções ao não aplicá-las, encontrando acordos de co-investimento e retomadas de negócios, investimentos e comércio de vários bilhões de dólares entre a Rússia e os Estados Unidos, por meio de conexões de oligarcas, de vínculos entre indústrias e empresas, e oferecendo grandes perspectivas de acordos para a Boeing, para a ExxonMobil e assim por diante. Essa teoria foi implementada por meio da nomeação pelo presidente Putin de Kirill Dmitriev como emissário especial para relações econômicas exteriores. Ele foi educado nos Estados Unidos e sua função era corresponder ao indicado de Trump, Stephen Witkoff. Agora, isso está se transformando em um fracasso, e é muito difícil para uma linha política na qual tanto foi investido admitir esse fracasso. Dmitriev não conseguiu produzir nenhum projeto ou negócio significativo. E, em segundo lugar, essas empresas, por exemplo, a ExxonMobil, mostraram-se relutantes ou incapazes, mais relutantes do que incapazes, de fazer lobby junto ao governo Trump e ao próprio Trump para encontrar termos de acordo que levassem ao fim da guerra. Portanto, as bases de sustentação, seja o lobby judaico em Washington ou o lobby empresarial em Washington, essas duas abordagens fracassaram. E há bastante consenso em Moscou, entre minhas fontes, os contatos do Scott e assim por diante, de que eles aceitam o fracasso, mas não precisam dizê-lo publicamente. Nós podemos, mas eles não. Isso é um fracasso porque há um esforço contínuo, como deve haver, para reconstruir partes da fundação toda vez que elas desabam. Então, que fundação resta se você perde 2 desses blocos de construção? A resposta é o medo. É preciso haver um compromisso de ambos os lados com a destruição mútua assegurada com esse entendimento. E o Scott é um homem militar, então ele pode falar com mais competência do que eu sobre esse assunto. Scott's a military man, so he can talk more competently than me on this subject. There has to be an understanding on both sides. É preciso haver um entendimento de ambos os lados de que o controle da escalada não pode significar a dominação de um sobre o outro. E não pode haver um sistema como o Domo Dourado do presidente Trump, chame-o de Domo Dourado de Musk, se preferir, que ameace desestabilizar não apenas a doutrina da destruição mútua assegurada, que nos impede de lançar armas nucleares uns contra os outros, mas que, ao mesmo tempo, enfatize algo que Trump disse em seu discurso à Marinha dos Estados Unidos em seu 250º aniversário, em uma fala no convés do USS Harry Truman outro dia. Vale destacar, não tenho o texto bem à minha frente, mas me lembro que Trump disse: "Perdemos a guerra do Vietnã porque não sabíamos como vencer. Perdemos a guerra do Afeganistão porque não sabíamos como vencer. É o politicamente correto que não toleraremos mais." Nós vamos vencer. Quero dizer, essa é uma doutrina do MAGA nos Estados Unidos, contra as cidades de Chicago, Washington, Memphis, Tennessee, Portland, Oregon, Los Angeles e assim por diante. É uma doutrina de dominação ao redor do mundo. E qual é a base para a Rússia ou qualquer outro adversário dos Estados Unidos? China, Índia, Coreia do Norte, Irã, Venezuela e assim por diante. Qual é a base que pode dissuadir cada lado de fazer algo que perturbe o equilíbrio? Bem, eu chamo isso de medo.
Mas se você tem um presidente em pé no convés de um porta-aviões dos Estados Unidos, repetindo vencer, 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 e garantindo a todos que sua política é obliterar, palavra dele, a chamada capacidade nuclear do Irã, então você tem um presidente muito difícil de convencer de que o medo é uma base construtiva para as relações internacionais. Deixe-me apenas acrescentar algo a isso. O medo é uma base construtiva. Então vamos analisar minha avaliação do Irã neste momento. Putin acabou de ter uma conversa com Netanyahu, pelo menos segundo a imprensa, e Netanyahu disse, por favor, diga aos iranianos que não queremos ir à guerra. Eu me encontrei com o presidente iraniano há 2 semanas, e ele disse que o Irã acredita que Israel está pronto para ir à guerra, que os Estados Unidos os apoiarão. E veja, é uma luta que eles não querem, mas que enfrentarão. O fato é que Israel está com medo, porque o domo de ferro não funcionou, o escudo de defesa antimísseis não funcionou, eles não eliminaram os iranianos. Os iranianos ainda estão de pé. E qualquer guerra futura provavelmente traria muita dor a Israel, algo que eles não podem suportar neste momento. É por isso que acho que a ligação foi feita. Agora, Trump não vai admitir medo, mas Netanyahu não teria feito essa ligação a menos que Trump tivesse aberto o caminho. Então, acho que Trump, pessoalmente, reconhece o medo, porque ele também não quer uma guerra com o Irã neste momento. E eu acho, bem, você falou sobre os diferentes pilares da Rússia. O lado dos negócios não funcionou, o lado judaico não funcionou. Acho que agora estamos no lado militar e no medo. E sobre o novo START, sabe, estou revelando parte de um artigo que estou escrevendo agora, mas tudo bem, vou promovê-lo mesmo assim. Trump fala sobre mísseis rápidos. Nós temos o Super Heaper, quer dizer, ele falou sobre, você sabe, o Super Heaper. Ele vai 17 vezes mais rápido do que qualquer outra coisa. Nós fazemos as coisas melhor. Construímos melhor, 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 melhor. Boom. Nada do que construímos funciona. Nada do que construímos funciona. O míssil Sentinel, que deveria substituir o Minuteman de 50 anos, não funciona. Eles o interromperam. Agora precisam estender o Minuteman. O Dark Eagle, que todo mundo diz que será implantado na Alemanha no próximo ano, não funciona. Você sabe, a ogiva, eles conseguiram fazê-la voar, mas dizem não sabemos o quão letal ela é, porque tudo que fizemos foi fazê-la voar. Na verdade, não sabemos qual é o efeito cinético sobre o alvo, e não sabemos qual é a capacidade de sobrevivência, porque passamos tanto tempo fazendo esse contorno com materiais exóticos que não testamos a eletrônica. O que acontece quando essa ogiva entra voando em uma área russa protegida por guerra eletrônica, interferência e assim por diante, e eles fritam a eletrônica e a ogiva fica inoperante? Posso garantir agora que, quando essa ogiva for submetida a testes de contra-ciberataque, ela vai falhar. Isso significa que não temos um Dark Eagle que possa ser implantado neste momento. O Super Duper lançado do ar, acho que é o AGM-189, que deveria ser lançado de um B-52. Não funciona. Simplesmente não funciona. Eles cancelaram o projeto, e então Trump disse, tragam de volta. Mas não dá. Quero dizer, é como tentar reviver um cadáver. Trump não é Jesus, e Lázaro não vai se levantar dos mortos. Então temos aqui uma situação em que nada do que fazemos dá certo. Nada. E a falsa cúpula dourada de Trump deveria ser implantada até o fim deste ano, não até o fim do mandato dele, este ano. E ainda assim, eles acabaram de anunciar um contrato de 150 bilhões de dólares. Dizem que é porque aprenderam com o contrato do Sentinel, já que o Congresso tem uma regra segundo a qual, se o crescimento do contrato ultrapassar 18%, ele é suspenso para reconsideração. E toda vez que o Sentinel começava a funcionar, ele disparava e precisavam desligá-lo. Eles diziam, temos que encerrar tudo isso, porque nunca vai dar certo. Não podemos bancar isso. Então, passar por isso com o Golden Dome, e acho que o John tocou em algo importante quando disse que sabe, o projeto do Elon Musk
mas também é o projeto da Palantir e de algumas outras empresas de defesa. 150 bilhões de dólares por um contrato em que você não precisa produzir nada. Não há entregas, nada. 15 bilhões de dólares por ano, simplesmente jogados fora, para que possam conceber ideias. E são 10 anos. Então o Golden Dome nem será o primeiro contrato com entregas. Isso não vai funcionar. E então vem a realidade. Tudo na Rússia funciona. O Oreshnik funciona. O Iskander-S, sobre o qual ninguém fala, a versão de 1000 milhas do Iskander, com precisão cirúrgica, funciona. Putin disse que eles estão se preparando para declarar novas armas. Acredito que exista toda uma família de armas intermediárias e estratégicas que foram colocadas em espera quando o Tratado INF foi assinado, quando o novo START entrou em vigor. Coisas como o Skorost, o Kor e outras, um pequeno ICBM e um míssil tático menor, de ataque rápido. Esses foram retomados e estão sendo produzidos por uma indústria de defesa russa que funciona, que opera, que entrega resultados. E quando Trump for informado dessa realidade, acho que veremos uma súbita valorização do controle de armas, porque o controle de armas será a única coisa que salvará os Estados Unidos. Nós não podemos competir com os russos. Não temos essa capacidade. Trump pode falar sobre o super-duper o quanto quiser, mas isso não funciona. Trump pode falar sobre detectar mísseis muito rápidos, mísseis lentos. Temos os melhores mísseis. Nenhum deles funciona. Os únicos mísseis que temos são os Tomahawks, que são muito antigos e são abatidos com frequência. Então, acho que essa é a minha esperança por controle de armas. A incompetência da indústria de defesa americana torna o controle de armas uma necessidade diante da absoluta competência da indústria de defesa russa. Concordo com o Scott na análise do que funciona e do que não funciona. Mas esse é o nosso trabalho. O Scott foi analista de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e sua função era informar um comandante. O meu trabalho como civil nos governos da Grécia e dos Estados Unidos é aconselhar o chefe sobre o que fazer se algo funcionar, como preparar suas opções, quais são suas capacidades caso algo letal venha em sua direção. E isso funciona. Portanto, concordamos, e fico feliz que estejamos de acordo, que ambos os lados estão concedendo mais tempo, mais um ano e pouco, 16 ou 17 meses à frente, para chegar ao que o Scott e eu vemos como uma esperança de controle de armas. Mas neste momento, algumas ações dos Estados Unidos, coisas que Trump fez, atuam violentamente contra isso. E tenham ou não funcionado quando os Estados Unidos e Israel entraram em guerra contra o Irã, a violência infligida ao Irã é séria. Irã, Rússia e China precisam desenvolver a capacidade de se defender contra a violência que está sendo infligida à Venezuela, que, aliás, tem um acordo de parceria estratégica com a Rússia. Essa violência atua contra o presidente Maduro, contra a Venezuela, e ameaça trazer um nível terrível de destruição ao país. O nível de violência que os Estados Unidos infligiram ao Vietnã, o que não funcionou, a guerra foi perdida, foi horrendo para o Vietnã. O mesmo vale para o Afeganistão. As capacidades regionais de guerra dos Estados Unidos podem causar muito dano, mesmo quando os sistemas de armas não funcionam. E esse é um problema que a Rússia precisa enfrentar no campo de batalha ucraniano. Também é um problema que o lado russo precisa enfrentar internamente, em suas relações com o Irã, com a Venezuela e assim por diante. Não quero deixar de fora o Extremo Oriente, China, Coreia e outros. Mas voltando à ligação telefônica de Netanyahu, isso é importante. Fico feliz que eu tenha mencionado isso. Por que o presidente Putin fez uma ligação para o primeiro-ministro Netanyahu na última segunda-feira? E o que foi alcançado? Do ponto de vista iraniano e do ponto de vista de um analista como eu, nada. Nada do que Netanyahu diz a Putin pode ser acreditado ou confiável. Se Netanyahu dissesse, diga aos iranianos X, os iranianos devem entender, depois de todos esses meses ouvindo Stephen Witkoff, que nada do que é dito pode ser acreditado. Primeiro ponto. Segundo ponto.
Por que o presidente Putin achou que telefonar para o primeiro-ministro Netanyahu, no meio das negociações com o Hamas, para interromper o genocídio, era uma boa ideia? Por que ele achou que os Estados Árabes e o Irã considerariam aquela ligação telefônica como algum tipo de garantia de boa vontade em relação a eles? E qual foi o resultado? Bem, o resultado dessa ligação é que os Estados Árabes, quando o arranjo foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, pelo ministro Lavrov, estavam prontos para ir a Moscou para uma conferência de cúpula que daria continuidade às negociações de paz e às conversas sobre o genocídio em Gaza, que haviam acabado de ser supervisionadas por Jared Kushner e Stephen Witkoff em Sharm el-Sheikh. O que aconteceu foi que a iniciativa do Ministério das Relações Exteriores de convocar uma cúpula árabe muito importante com Putin na próxima semana, em 15 de outubro, teve de ser cancelada. Nenhum líder árabe importante, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar ou Egito, estava disposto a dizer que viria. O único líder árabe, acredito eu, que disse estar disposto a vir foi o terrorista sírio Al-Shara al-Gilani. Isso é inaceitável, inaceitável para todos. Certamente deveria ter sido inaceitável para o lado russo. Mas uma iniciativa que mostrava a capacidade da Rússia de ser confiável no Oriente Médio foi fatalmente comprometida pela ligação telefônica com Netanyahu. Como se poderia imaginar, no Kremlin, que isso não teria um efeito negativo no mundo árabe, eu não consigo entender. Negative effect on the Arab world. I can't understand. Eu acho. Scott, você tem algo sobre isso? Qual é a sua opinião? Eu só tenho um entendimento superficial do que aconteceu e não tenho a capacidade de investigar tão a fundo quanto o John, então nem vou tentar. Eu respeito o John. Toda vez que ele apresenta fatos, eles se confirmam. Então acho que as pessoas deveriam ouvir o que o John acabou de dizer e usar isso como base. Não tenho nada a acrescentar e com certeza não vou tentar contestar. Sim, acho que podemos encerrar por hoje. Foi um grande prazer ter vocês dois aqui, Scott Ritter e John Helmer. Um grande prazer, como sempre. Muito obrigado. Obrigado a você, Guerin, Matt. Certo, boa sorte. Boa sorte você.